começando mais um RLcast. Tô aqui com o meu grande amigo do peito, Michel, pastor Michel. Fala, pessoal. E hoje nós estamos aqui com uma dupla de irmãos abençoados, que são uma grande bênção para a igreja. Com vocês, Alexandre e Ana Marçal. É assim mesmo que tá o arroba do Instagram de vocês? São, Assim, o meu tá, né? são os irmãos de ouro. Irmão de ouro da igreja, é nós isso? estamos aqui. Pra quero quem não te conhece, né, o convidar. Alexandre, nosso menino de ouro. Menino de Entre ouro. os pastores, né? E Eu a sou Ana, protegido do pastor Michel. eu já quero começar, já, a Ana já vai lançar um desafio de curtidas, a curtida? Exatamente. Meta de like? É a meta de like. Se esse vídeo bater 100 likes, o telefone do obreiro vai ser divulgado. Vai ser divulgado pelo telefone do obreiro. Então já deixa seu like, compartilha, já manda pro seu R$100 no amigo. Pix eu também divulgo. Hoje Nossa, nós vamos tá falar de um assunto muito importante. Nós estamos aqui com filhos de pastores. Pastores, a Ana ainda não sabe. Depende do marido. Olha, talvez tenha um pastor assistindo. Guardado. O pai dela é pastor. Ela é filha. Mas- Tem alguém assistindo. Pra ser, né? Ah, tá. Então você que tá aí já Na minha chega pra rede tem cá. um chamado. Tem gente com chamado, tem gente... Na minha também. Tem algum solteiro lá que... Nós ia falar sobre filho de pastor, então mudando o tema para relacionamento a partir de agora. ela já sabe. Sempre assim, né? Ela já Já sabe é. o futuro. A palavra já foi lançada. Uau. Ai, meu Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, Alexandre e Ana. Eu que Palavra. agradeço. Obrigado, pastor Jonathan, pastor Michel. É sempre bom participar aqui desse programa maravilhoso que é o RLcast. E deixar ela falar um pouco, né? Tem que falar. Pra mim é um privilégio estar aqui nessa mesa com vocês, né? Estamos aqui para compartilhar, né? E agregar. Aleluia, amém. A pergunta de todo mundo, que para filhos de pastores, é como que é crescer sendo filho de pastor? Qual que é a pressão? O que que isso implica? O que que vocês podem falar pra gente? Eu vou deixar ela até falar um pouquinho mais disso, porque é até engraçado essa pergunta. Eu acho que eu sofri menos essa pressão. É mesmo? É tão engraçado, eu acho que pela idade mesmo, porque lá em casa aconteceu um fenômeno, né? Meus pais responderam o chamado mais tarde. E eu já era um pouco mais velho, então eu vejo, né, muitos filhos de pastores caminham comigo hoje na minha rede, e eles às vezes passam por algumas pressões que eu creio que Deus me deu a graça de não viver para poder até instruir, para mostrar assim, calma. É um privilégio, na verdade, você tem que chegar com olhos bons. Só que a Ana tem já alguns relatos diferentes. Sentiu Eu acabei sentindo mais mesmo, porque realmente existia uma pressão, porque todo mundo olha para o filho de pastor e fica esperando aquele, né, complexo de perfeição. Então, assim, você é filho de pastor, você tem que ser pastor ou pastora, né? Então, eu acabei sentindo muito. E eu comentava muito com o Alexandre, né? Então, hoje eu caminho com ele, então eu também me aconselhava com ele como meu pastor. E eu falava pra ele, falava: "Ale, nossa, é complicado pra mim, porque eu não sei o meu chamado, eu ainda não tenho convicção disso e as pessoas esperam muito de nós, é uma expectativa muito grande". E também ficava naquilo de ter que ser perfeito, de parecer alguém que você não é, e eu sempre falava pra ele, falava: "Eu não quero ser alguém que eu não sou", né. E pra mim era muito difícil, porque eu sentia como se fosse um personagem, mas depois o Senhor foi tratando isso no meu É uma coração. crise mesmo. É uma crise. Eu acho que é uma fase que muitos filhos de pastores passam por isso, né, por essa expectativa das pessoas mesmo, que acaba pressionando você. É aquele clichê, né? Você é FP? Tá falando isso? Você é filho de pastor, estava lá na Filho de festa. pastor pode fazer isso. Vai ter- eu lidero filho de pastores na minha rede também, e uma das grandes crises é essa, né? E teve uma vez que eu tive que chegar e falar, olha, antes de você ser filho de pastor, você é filho de Deus. Sim. Então, tem até Verdade. qual que foi um momento na vida de vocês que essa fé passou de ser simplesmente uma fé dos seus pais para ser uma fé sua, para que você pudesse ter esse relacionamento de verdade, longe desse rótulo, né? Eu acho que pra mim, né, eu até engraçado, né, a Ana Clara participou de mais encontros de crianças do que eu, acho que mulher tem mais esse... Na nossa igreja proporciona mais isso, né, as mulheres já são muito envolvidas desde a infância, mas eu acho que foi no encontro Kids, num dos encontros Kids que eu fui um pouquinho mais velho, eu fui um repetente. Eu não ficava nos primeiros, aí eu fui... O meu encontro Kids que Deus me marcou foi o primeiro encontro Kids dela, e a gente foi Verdade. junto. É até engraçado porque na palavra do batismo do Espírito Santo, as rivalidades de filho de pastor eu acho que é um pouco diferente das dos outros. Eu lembro que teve o batismo do Espírito Santo, a Ana Clara recebeu do Espírito, orou em línguas. Comecei a orar em línguas. Aí e ele eu olhou pra recebi, mim assim, "Por que que chorei." ela tá orando em línguas e eu não?" A gente saiu da capela e eu falei assim, foi bênção, né? Foi poderoso. Ela, não, foi bom demais. Eu orei em línguas. Eu, o quê? Orou em línguas? Eu não sei o que é orar em línguas. Aí eu, não é possível, eu tenho que orar também. Mas enfim, eu acho que nesses primeiros encontros, Deus foi firmando minha identidade. E uma coisa que meus pais nunca negociaram, né? Eu acho que isso faz muita diferença.
a gente sempre esteve envolvido em tudo. Verdade. Mesmo quando eu não tinha idade, digamos assim, não gostava às vezes de ficar numa célula, a gente ia. Então, mesmo que ficasse na célula de adultos, que meu pai liderava, ou ia numa visita que ele ia fazer um aconselhamento, a gente estava lá. Nem que fosse dormindo, ficava num canto, brincando com os filhos dos pais, mas a gente sempre esteve exposto a esse ambiente. O que eu acho que coopera muito para Antes gerar mesmo do seu isso. pai entrar, né, e ser levantado pastor, e eu sei porque ele era Caminhou, né? caminhou junto, vocês viveram a vida inteira dentro da igreja, né? Acho que ele tá aqui há 25 anos, literalmente, né? 25 anos. Então vocês são ambientados a tudo que Tudo. acontece na igreja, né? Então foram educados. E eu vejo que o pastor Enio, né, e a pastora Dione, o cuidado que eles têm em relação à criação do Alexandre e da Ana. E o Enio, ele é muito criterioso, né? Complicado, né? Ele é complicado. Alexandre, cuidado com o Michel, Alexandre. Esse alerta eu ouvi muitas vezes. Então, assim, por mais que você falou, né, que no começo vocês não são tantos anos como filho de pastor, É. mas seu pai era discipulador, né? Tá vindo. Os seus Sim, pais é são discipuladores, então acaba que discipulador na nossa igreja tem uma vida pastoral, né? Então vocês foram aprendendo as coisas, né? Convivendo, né? E a Ana também, né? Mais ou menos isso. E eu acho que isso que o Alexandre falou é muito importante, né? O convívio desde sempre. Então, desde que eu me entendo por gente, tem célula lá em casa. Sempre fomos anfitriões de célula de crianças, de adolescentes, de adultos. Então, assim, isso acabou se tornando rotina para nós, né? É um padrão mesmo de vida. E a gente costuma dizer que nós não sabemos o que é uma vida fora da igreja, porque a gente não sabe o que que não é ter um aconselhamento lá em casa, o que que não é visitar a célula. Então, isso foi muito importante para marcar a nossa trajetória na vida cristã e a nossa fé, né? E o seu caso, Ana, é bem peculiar, porque você é filha de pastor, mas é irmã de pastor também. É Onde você, Que pressão, onde hein? que é dentro dessa casa, meu Deus do céu, para você separar essa vida ministerial da vida familiar, pessoal? Fico imaginando, Alexandre, pega uma água para mim. Não, você tá sendo rebelde. Com a direção Você tá Foi pastoral. esquecendo. bom você ter entrado nisso, pastor. foi péssimo. Se excelente. ponha no seu lugar, Ana. Só abrir um parênteses antes dela falar. Abrir um parênteses. É tão engraçado, porque como eu entrei no teste agora, e os meninos vão se familiarizando a chamar de obreiro, ou até de... É engraçado porque as pessoas até ficam olhando. Por que você chama ele de senhor? Ele é um jovem. Ele é um menino, você chamando ele de senhor. E aí, a Ana Clara, ela é muito honrosa, né? Eu tô levantando sua bola. Eu tô levantando a sua bola e você Ele acabou. ficou com medo. Eu já preparei o terreno. Cuidado com o que você vai falar. Aqui, hein? E aí, lá Cuidado em com os casa, vacilos aqui. Eu estou anotando todos. todos estão sendo O observados. dossiê está sendo montado. E é até engraçado que eu ia dizer que lá em casa virou até mania. Ela não faz de propósito. É o Às vezes ela tá lá, apelido dele. obreiro, não sei o que. Gente, Ela não virou precisa apelido pra chamar de mim, é obreiro. algo muito natural, porque assim, acaba que você fica escutando muito na igreja, né? E aí, e na igreja também eu priorizo chamar ele de obreiro, né? Por respeito, né? E honra. Aí acabou que lá em casa, mas assim, eu uso mais pegar quando no eu pé, vou. Não, é quando eu vou tratar de Ah. assuntos. Tipo assim, ai, Meus irmãos me chamam de ou. E olha lá. Olha a moral do cara. é só quando eu vou, tipo, tratar uma coisa tipo obreiro e o encontro. Aí eu chego e falo obreiro. Mas, Mas isso aí serve até para aquelas pessoas que a gente entende que nós não colocamos o título, assim, nessa... É. Ele é importante, mas ele não Tá no é o mais pedestal, importante, né? Mas mostra para aquelas pessoas que desprezam isso, né? Sim. Porque a Ana teria talvez todo o direito de falar, Nem né? A Lei, precisaria, Alexandre, né? Mas ela decidiu até em casa chamar ele por obreiro, né? Isso mostra também como é o coração, né? amém. Mas Isso é- quando ele foi levantado, vocês pararam de brigar? Oh, Eu acho que aumentaram. eu né? acho que as começou, brigas né, aumentaram. pastor? Aí é o ponto de partida de todas as brigas. Tô Brincadeira, não foi isso, não. Tem uma foi isso, coisa que não. o pessoal pergunta pra mim seus filhos brigam? Eu olho pros dois aqui e penso, nossa. Não tem como, né, irmão? Temos Não, histórias pastor. boas sobre isso. No começo foi mais complicado pra nós, porque é algo engraçado, né? O Alexandre, ele acabou sendo meu líder, meu discipulador e meu pastor. Então, assim, Assim, pra mim sempre foi muito bom. Eu falando por mim, sempre foi maravilhoso. Agora eu não sei o lado de lá. Ninguém eu escolhe, né? acabei pegando todas as etapas aí tá do bem, ministério dele. Eu tô pastor, então. Faz um sinal. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Não, mas foi uma grande bênção, mas assim, temos que compartilhar a verdade. Claro, aqui nós só falamos a Sim, verdade. Nessa E mesa. no começo foi muito complicado, realmente, porque eu não sabia separar as coisas, né? Vou compartilhar só um pouquinho. Claro, meu fica à obreiro. vontade, sem pressão. Mas Ele assim, coloca pia aí. Lembrando que o nosso encontro é logo aí. é verdade, gente. Mas Depois assim, é o meu.
Teve algumas situações que foram muito complicadas, porque eu era líder em treinamento do Alexandre, e aí a gente passava por algumas situações, assim, parece que é o mundo espiritual mesmo se levantando. É no dia da cela, a hora que a gente tá saindo de casa, que a gente decide começar uma discussão, e aí a gente apelava já um com o outro, aí eu já falava, eu não vou na cela também, e aí ele me dava uma bronca, vou dispor uma vez, gente, pastores, olha isso. Eu estava com uma função na cela. Eu lembro direitinho disso. Eu era líder de treinamento, ele tinha delegado uma função. E a gente teve uma discussão antes da cela e ele cortou a minha função. E aí ele falou assim: não, e você não vai mais fazer isso também. Eu falei, mas você não pode fazer isso, isso aqui é casa, não tem nada a Quem ver com a bate nunca cela. lembra, né? E aí eu Quem falei assim, bate como nem se, lembra, não, nem você lembra. não vai mais fazer essa função. Eu falei, como é que é? Nossa, eu era assim. Não, desse jeito, só a lei pura. Sei que você falou que foi semana passada pra mim, né? Depois de amanhã faz 2 dias. Pois é, na verdade foi ontem. Não, mas vocês vão entender que quando vocês casar vai continuar a mesma coisa. Só que a diferença é que você não vai poder cortar. Não vai fazer Domingo Kids mais, gente. Não tem opção, mas foi complicadinho no começo, mas a gente foi se ajustando, foi se adaptando, né? É. E eu acredito que foi uma grande bênção. É engraçado, porque eu lembro que na época, pastor Jonathan, até, na verdade, eu acho que nem aconselhava. Na verdade, sempre aconselho a ter esse zelo e esse cuidado, porque é justamente por conta dessa familiaridade, então às vezes os irmãos andarem junto, pode ter muito atrito. Mas foi engraçado que apesar de a gente sempre ser aconselhado a tomar esse cuidado, talvez não era o ideal que a Ana andasse comigo, nós orando e realmente vencendo esses obstáculos, depois que fez dar certo, eu sempre testemunho isso. Onde eu vou, eu falo que foi uma grande bênção para mim, para o meu ministério, para minha liderança. Eu creio que, assim, parte de frutificação, crescimento, né, dentro da célula do discipulado, partiu por isso. Por nós conseguirmos fazer dar certo, caminhar junto. Porque aí também muda tudo, né? Você é alguém que você. Como que eu posso dizer, né? É claro, a gente tá na vida da igreja, mas é alguém que é da sua casa, né? Você sabe, é família mesmo, né? Então, assim, as coisas, quando a gente fez dar certo, eu fui muito abençoado, né? Eu reconheço que foi muita graça de Ou Deus se mesmo, não né? for. E assim, O pastor Michel sabe o que ele vê, né? É impressionante. Não, e assim, brincadeiras à parte, né, que a gente tá compartilhando, mas eu costumo dizer algo para os meus discípulos, eu já falei isso para ele também, e gostaria de repetir aqui, que realmente andar com o Alexandre foi uma escolha minha, já pensei em outros momentos em caminhar em outra rede, em outro discipulado, Inspira um muitos momentos. profissional. Mas, depois que eu decidi isso no meu coração, de verdade, o Senhor, ele me deu uma palavra. E ele falou que o meu ministério também era servir ao dele. Então, assim, realmente, caminhar com ele foi uma decisão espiritual, veio do Senhor. E hoje eu posso testemunhar de tantas coisas que nós vivemos juntos que eu creio que eu não teria vivido se eu não tivesse ao lado dele, ombreando com ele, honrando a vida dele. E quando você honra uma unção, você recebe ela, né? Então, com certeza, eu tô aqui pra honrar a unção dele, porque eu reconheço que ele foi estabelecido por Deus. Vou mostrar esse podcast. Eu não sei nem o que falar, mas Depois dessa só sem aí, palavras. prega amor de Deus, Peniel, tudo. Tô conquistando a minha palavra, É. no encontro. Acabou. Agora eu quero pedir. Acaba a falta. Agora bati o Espírito Santo, por favor. Ah, tá. Eu tenho certeza, uma coisa que você não pode falar dos seus pais é que eu conversei, acho que com você esses dias, como o cara é abençoado, né? São só vocês dois filhos? Só nós dois. Ter 2 filhos, os filhos aqui arrebentando na igreja, sendo muito usados, né? Nós dois somos pais, né? Hoje, Minha oração é essa. Tem 2 Deus, filhos também, um casal. eu oro para que meus filhos tenham experiência com Deus para serem assim. Inclusive, né, os meus já falam, né? Ô, Vicente, só tô esperando. Eu vejo ali socando o Miguel assim, eu pensando, será que um dia vai ser a Ana? Eu acho que quando o Vicente chegar, eu vou ser campeão da Holy Fest. Que Vai ele tá não- virando bom de Em bola. nome de Jesus. Isso é muito importante, porque que você faria, Alexandre, você, Ana? Porque o que seu pai fez ou que sua mãe fez que vocês replicariam, né, numa criação de filhos? Porque é uma pressão muito grande esse negócio de, você é filho de pastor, se porte como tal, quando na verdade é um peso desnecessário, né? E é que seus pais fizeram, que contribuíram, que vocês podem falar para vocês estarem aqui hoje, filhos. Eu na verdade, assim, até legal a gente falar sobre isso. Eu nunca falei muito aberto, mas assim, eu sou muito grato mesmo ao meu pai. Eu lembro do dia que ele foi ordenado. O dia que ele foi ordenado me marcou muito. Eu lembro que eu não conseguia parar de chorar. E eu tive uma conversa muito séria com ele depois. Que eu tô falando isso aqui agora aberto para esse tanto de seguidores aí, né, no YouTube. Inclusive, tem que lembrar. 50 views. E não podemos esquecer da meta de likes. 100 likes, hein, galera? Mas eu lembro que terminou a ordenação, eu tive uma conversa muito boa com meu pai. E eu falei, pai, o Espírito Santo falou comigo. Aí o meu pai, é mesmo?
hoje na sua ordenação, o Senhor falou no meu coração que o Senhor está sendo ordenado, Deus tem um ministério para o Senhor, mas eu senti uma forte confirmação de que o Senhor está sendo ordenado, Deus está começando esse novo ciclo na sua vida, e é para mim abençoar. Eu vou ser muito abençoado através do seu ministério. Eu estou crendo que o Senhor vai abrir, talvez, caminhos, vai me dar possibilidades de crescer, de avançar. E eu lembro que marcou muito ele, porque eu fui, né, digamos assim, fui ousado, falei, né, de filho mesmo, como um filho rasgado dele. Amém, eu creio nisso. E eu acho que ao longo da nossa criação, sempre foi muito assim, né? Eu acho que meu pai sempre, eu vejo muito esse coração dele. Ele sempre foi esse pai que priorizou, talvez, os nossos, digamos, desejos, nossos sonhos, às vezes até em prol dos dele, né? Encontrar os dele. Ele sempre teve esse coração, sempre foi o perfil dele. Ele poderia, talvez, ter priorizado outras coisas, mas eu sempre vi esse zelo. Eu acho que isso marcou muito. Ele foi alguém que realmente, fazendo do jeito certo, né? Também não daquele sentido de te deixar, às vezes, mal acostumado, mas sabendo como conduzir. Acho que isso fez muita diferença, né? Pelo menos pra mim, né? Sim. E assim, já que você deu os créditos para o meu pai, Ah, tá, eu vou verdade. puxar a sardinha para minha mãe, Ah. porque realmente eu acho que é algo que eu replicaria para os meus filhos, e é um conselho, assim, para todos os pais, né, que querem os filhos inseridos na vida da igreja, é não abrir mão de coisas tão simples, né, porque os nossos pais, eles realmente levavam a gente para tudo, igual o Alexandre falou. Então, assim, vida na igreja era algo que não era negociável lá em casa. Então, assim, participar de Domingo Kids, participar de célula, ir para as coisas, isso foi gerando um desejo. Então, assim, eu acredito que o desejo pela liderança em si foi a partir do envolvimento no ministério, que minha mãe nunca abriu mão, então, de colocar, de fazer parte. MT28, quantas vezes, né? Fazer um teatro, fazer um louvor, participar ali, seja na dança, em algo. Você estar inserido na vida da igreja gera esse desejo por liderar, por ser alguém, né, ali que vai abençoar outras pessoas. Então, eu acho que é um conselho para os pais, né? Não abra mão dos seus filhos estarem inseridos na vida na igreja. Eu lembro que até em pequenas coisas, por exemplo, participar de um coral, né? Que eu participei do coral Ana de Clara Kids. gravou CD, né, da Gravei Rádio um CD. Kids. Não, Você quis entrar nesse tópico? é verdade. Reta tem que Não, nascer o de Dom, novo. ele ficou lá com os 12 aninhos. Ela cantou aquela Fui Perdoado. É, essa música foi eu. Perdoado. Essa- Sério? Sério. Eu sempre vi que tava meio semi-entonando. Já- Brincadeira, parabéns. Muito bom. Mas, realmente, essas coisas... Não, e ela ficou com moral, porque a pastora Márcia, eu não lembro, falou que a música preferida dela, desse CD, Ela escreveu sobre isso. ela escreveu essa, né? Sério? Foi a pastora Pastora Márcia que escreveu. compositora? Uau. Ela que Ali escreveu. é tudo, ali faz tudo, Você né? aqui, hein? Uau, é verdade, tem que Sua vir. mesa. Opa, É mesmo, é mesmo. põe um bicho. Mas é isso, eu acho que os filhos, eles têm que fazer parte. Eles têm que estar inseridos na vida da igreja. Rapaz, isso é tão importante. Não sei se o Michel compactuou com esse pensamento, mas eu tô ouvindo aqui e pensando, rapaz, pra mim é importante. Pra eu, como pai, como pastor, com os filhos crescendo aí a todo vapor. Esse dia a gente tava lá em Caldas, eu e o Michel, e nossos filhos juntos lá, e eu pensando, meu Deus, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu vi que a Alice sentou na frente de uma sorveteria Beijo Frio, tava pregando pras meninas, ó, aquilo lá é errado, duas crianças beijando, criança não namora. E eu, meu Deus, olha o monstrinho que eu tô criando, gente. Ó. Cuidado. E tal, e criança não sei o quê, aquilo lá é errado, né? Não vamos tomar sorvete ali. A que eu não identidade gosto tá disso. fritada. É isso aí. Falei, rapaz, porque eu sou pai dos meus filhos e tenho filhos de pastor na minha rede, e tem muitas vezes que a gente tá lá, ó, não vou pra reunião porque meu pai não deixou. Uhum. Ó, não vou. Depois, nem sempre filhos de pastores, mas filhos de todo tipo. E depois os pais vêm atrás, ô, me ajuda lá com meu Sim. filho. Por quê? Não proíbe, não deixa o filho. Ah, vou faltar ver, aula. né? Vai preço, sim. né? Vai pra aula assim, não quero Mas ir pra pra igreja. igreja Não, tá tudo negocia. bem, tá Mas cansado. isso vai do valor que o pai atribui à igreja, né? Porque eu, como eu fui ainda passou pastor de adolescentes, né? Tem muitos adolescentes comigo. Mas a vida inteira, o que eu vi, né? Vários pais que, às vezes, para aplicar algum castigo, impediu o filho de ir pra célula, encontro, um retiro. Semanalmente É, eu experimento. E isso era complicado. Aí depois de algum tempo, ô, pastor, me ajuda, meu filho tá dando trabalho, tá assim, tá assado. Por quê? Ficou cerceando o filho de estar na igreja, se dedicar. E principalmente aqui, eu acho que a Ana e o Alexandre, eles vão concordar naquela fase do ensino médio, né? Tá chegando no terceiro ano, que eles, ó, você vai frear aqui na vida da igreja, vai dar uma parada, focar nos estudos. Só que não tem como, porque ele desfoca da igreja, mas lá na escola
ele tá tendo conversa com gente que é do Tá mundo. sendo assediado por muitas Tá, coisas. tá sendo Vozes. bombardeado todos os dias. Né? E aí ele já não tá na comunhão, já não tá nas vigílias, não vai nas conferências, tudo por causa de uma vaga no vestibular. E vocês hoje são os referenciais também da igreja como discipuladora, obreiro de adolescentes, né? O que vocês tiram desse relacionamento da paternidade de vocês para poder aplicar na vida desses adolescentes, né? Porque eles vivem essa pressão de não sei se eu quero, mas quando eu quero talvez o pai não deixa. Então como que é liderar esses adolescentes sendo filhos de pastores, né? Eu acho que o senhor tocou num ponto muito bom, pastor Jonathan. Eu tava lembrando aqui algo que eu acho que também fez muita diferença, tanto para mim quanto para Ana, e que às vezes tem pais, às vezes líderes de célula, discipuladores, né, que querem realmente, né, o melhor para os seus filhos, querem que os filhos cresçam nesse ambiente, que cresçam guardados nos princípios da palavra. E aí, às vezes, essa ânsia, essa vontade realmente de ver os filhos vivendo o propósito de Deus, ela é tão grande que às vezes se torna algo forçoso. Eu acho isso Verdade. perigoso. Eu acho isso perigoso. E meus pais nunca impuseram e forçaram nada. Eles ensinaram um valor. Como? Na convivência, envolvendo, estimulando a gente a estar perto. Mas, por exemplo, é igual eu falei do encontro. Minha mãe e meu pai não me obrigaram a ir no encontro. Quando eu não quis, porque eu tinha os meus motivos bobos, né? Ficava com saudade de casa, não queria ficar lá no meio de tanta gente, eles não colocaram pressão. Agora eu já vi, infelizmente, né? O pai tá tão ali, e às vezes por conta dessa comparação, eu falo, nossa, né? Igual o senhor falou. Ah, eu e a Ana nos tornamos uma certa referência. E aí, às vezes, o pai faz uma leitura e pensa assim, não, eu tenho que Sim, foi porque impor, o foi menino tem imposto, que é ir, porque ele não pode ficar de fora. Mas às vezes não é esse o caminho. Então, assim, eu fui forçado. E eu fui um adolescente como qualquer um. E dei os meus trabalhos, tive as minhas curiosidades, quando eu fiquei tentado, às vezes, a querer experimentar do mundo. Mas em nenhum momento lá em casa, e que eu acho que isso faz diferença para quem lidera adolescentes, né? Que é a pergunta que o senhor fez, é você não forçar. O Sim. adolescente não tem que ser forçado. Na verdade, nós não nascemos para viver assim, né? Isso na verdade, isso vira lei, isso cai na lei, né? Quando você tá fazendo para conquistar algo, porque você tem que provar algo, porque você tem que se adequar para algo. Não. A graça é isso, é você entender o valor que foi dado por você, o valor de estar participando daquilo. E o adolescente. Porque ama o negócio. É igual, Isso. O adolescente tem uma característica que ele cola em você quando ele percebe que você valoriza ele. Não, e tem que ser algo espontâneo, porque assim, eu percebo que depois vira uma religião. Então, assim, você fica forçando o seu filho a ir pra igreja, pra sei lá, e ele vai, até vai, porque o pai tá mandando, mas assim, ele só tá lá e ele não tá de espírito. E eu vejo isso em muitos adolescentes, né? Muitos pais que obrigam os filhos a participar, e ele tá lá, mas ele tá no celular, ou ele tá voando, o coração dele não tá nisso. Nenhum relacionamento dura quando é obrigatório. Tipo, eu penso agora, é estabelecido pelo pastor Aloysio que eu tenho que dar 5 beijos na minha esposa. E eu vou falar, vamos lá, obrigado, né? Sei que vocês são solteiros, problema de você. Mas o Michel vai entender melhor. É obrigado dar beijo. Pensa, sua esposa, você, Ana, você vai casar. E seu marido vai te beijar. Tô por querendo essa obrigação aí. Ah, eu tenho que casar. Não, nem quero casar com você porque eu te amo. É só porque eu não quero ficar solteiro mesmo. E assim, às vezes, esse é o céu que estão vendendo para os adolescentes. Ó, é o inferno. É a lei. É melhor, em vez de eu falar, ó, bebe, você tem que beber. É eu beber que falar, Isso aqui é bom demais. nossa. Você já bebeu? Não, nossa, vai lá, você vê, é uma delícia. Então você gera essa vontade, né? E hoje vocês têm experimentado de frutificação. Amém. Muito provavelmente não é porque vocês batem no povo de chicote, no vinculado na E também porque nossos pais não fizeram isso conosco, né? Depois a gente criou raízes naturalmente, é algo que foi novo. É engraçado que é uma linha tênue, né? Eu lembro uma vez que eu não queria ir pro culto. Eu coloquei na minha cabeça que eu não. Agora recente eu tô precisando de as férias precisam ser maiores. E aí eu não queria ir pro culto, eu era mais novo. E é aquela coisa de adolescente, né? Eu falei assim, não, eu não tô querendo ir mais, vou ficar mais em casa, vou jogar um fifinha. E aí meu pai não lhe permitiu. Ele falou, você vai pro culto. Então, nesse momento, ele foi firme. Assim, ele realmente me levou. Mas era engraçado, porque, tipo assim, não, você pode ir. Nem que você fique na lanchonete, mas você vai. E eu ia. Então, olha que engraçado, né? Porque a graça, às vezes a gente também esquece disso, né? A graça, ela vai dar esse valor, mas a graça, ela também eleva o nível, né? Ela eleva o padrão. Então, assim, meu pai sabia que o culto era importante. E que, às vezes, se ele permitisse que eu esfriasse, eu ia perder. É o ponto que o senhor falou, né? Às vezes tem pais que castigam o menino tirando na igreja, tirando no encontro. Não tiram o ambiente. Deixa no ambiente, né? Igual o pastor Michel falou. E o problema é que o seu pai, você vê que isso é graça de Deus. Graça Você de teve um pai que não tirou você do ambiente. Mesmo às vezes você Não não querendo estar,
ele tinha a sabedoria e o discernimento. Falou, você vai, nem que você esteja lá na lanchonete, mas é mais seguro meu filho estar no ambiente da igreja do que ele estar fora. Porque o Jonathan, eu tenho certeza que a oração dele é essa também, porque nós que temos filhos, eu tenho 3, ele tem 2, e ele falou que tá querendo ir pro 3º. 4. Uau. Uau. Não, Uau. mas pra chegar. Então quer gêmeos de novo? Mas pastor Dias falou 11 pra fazer um time pra No ganhar. futsal tá bom. Santo Deus. Mas é uma oração nossa para que os nossos filhos tenham uma experiência com Deus, né? Porque é tudo que nós queremos para eles. Que se eles tiverem uma experiência, acabou. É. É que eles precisam Casais disso, são né? afirmados. Essa é a chave, né? Ter uma experiência individual com o Senhor mesmo. A palavra diz isso, né? Que você deve ensinar a criança no caminho que ela deve caminhar. E posteriormente ela não vai se desviar. Então você ensinou, você apontou o caminho. Depois que ela tiver essa experiência, com certeza. Qual que é um conselho que vocês poderiam deixar para filhos de pastores, né, que passam por essas pressões? E tem a pressão que é de ser o FP, mas também tem a pressão normal que qualquer um teria. Sim. Que é a vontade de desistir, que vocês provavelmente já tiveram. Eu tenho toda segunda-feira, já tenho 25 anos. O segredo é não desistir, é permanecer O segredo é deixar pro outro dia. É, deixa pra depois. Então, qual que é a mensagem que você pode deixar pra essa galera? Só tem uma coisa, antes dela responder, que eu acho que não só a vontade de desistir, mas eu acredito, vocês podem confirmar, que existe também uma vontade, que é de não ser tão consagrado assim. Eu quero até estar no culto. Mas sabe, eu não queria namorar à vontade. É de Eu queria, Raimundo. tipo, quando eu não quiser ir no culto, eu não vou, À fazer uma vontade. viagem. Tipo, viver a vida, entendeu? Eu não quero ter aquela entrega, aquela consagração. Que existe isso também, eu acho, Tem, entre os é. filhos de pastores, né? Pode falar primeiro. Chega, vai que você Pode ia falar falar. Eles primeiro. não se identificaram com a pergunta, Ah, mas É, a gente decidiu não responder. Faça a pergunta, por favor. respondo na presença dos meus advogados. Não, começa você. É? A dinâmica tá De assim. novo? Ah, então tá bom. É porque era pra alterar um pouco. Ah, perdão. Pra eu copiar a sua Vamos resposta. deixar Tô ele brincando. brigar. Ah, é, a briga. Isso aqui é só pra mostrar que tem. Que tem. Essa Ué, pergunta um tá conselho. Tô brincando. Tá cercado, o mercado de transferência tá fechado. Isso aqui A proposta é grande, né? Casamento mexe. é. Casamento. Você tem Você tem um Mbappé na rede, né? É, tem um São irmãos Mbappé. solteiros da minha rede, vou passar o número da Ana pra vocês tentarem. Não adianta, já tá comigo. Oh, Deus me ajude. Ei, mais um conselho. Bom, acho que para os filhos de pastores, independente da idade, né, mas principalmente os adolescentes, que às vezes estão nesse momento de mais indecisão, de mais crise, é você descansar no Senhor, crendo que se você nasceu naquela família, e Deus ele é bom, ele é soberano, tem um propósito dentro disso, né? Eu lembro que nós temos, né, tem o pastor do Rio de Janeiro, o pastor Ricardo organiza encontros, né, nacionais de filhos de pastores. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de contar um testemunho lá e eu falei isso pra eles. Eu falei, olha, não é que necessariamente você vai ter que ser um pastor, você, né, não tem a sua autonomia e liberdade para viver alguma outra coisa da sua vida, mas não carregue uma pressão que você não precisa, né? Claro, eu creio que você deve reconhecer que você está numa família diferente, uma família sacerdotal, uma família consagrada, mas tudo isso é privilégio. E eu lembro que falei, olha, faz o seguinte, faz um exercício prático, olha a sua volta, olha para outros adolescentes que você convive, outros jovens, tem tanta gente que olha para você, mesmo você não querendo que olhe, e que às vezes queria ter uma família que você tem, queria ter uma família com esse nível de entrega, que acompanha, né? Uns aconselhar. pais tão presentes, pais que têm essa maturidade espiritual, e você tem. Então, quando você passa a ter um senso de privilégio, como o nosso querido pastor Ricardo Landim gosta de falar, né? Eu não tenho a família que eu mereço, eu não tenho os pais que eu mereço, eu não tenho a igreja que eu mereço, tudo se torna prazeroso, tudo se torna motivo de alegria. Então, uma das coisas que eu sempre falei para esses, principalmente esses adolescentes, filhos de pastores que caminham comigo, é isso. Olha, não, você tem que se sentir privilegiado. Porque você está numa família que pode abrir muitas portas para você. Mesmo que você não vai ser um pastor, se o seu pai é o pastor da igreja, você quer ser um empresário, quem que vai te dar mais conexão do que o seu pai ali? Quem que vai te abrir mais portas do que o seu pai ali dentro da igreja? Então, às vezes é uma questão de mudança de visão, né? É você enxergar com olhos bons. Amém. E aí o Porque- corpo vai se encher de luz. Só antes da Ana falar, é porque eu tava pensando aqui, é porque o filho de pastor, ele tem esse privilégio, porque o pai dele tem riquezas que não são todos que têm. Porque às vezes a gente, somente quem não nasceu em família rica, fala, nossa, eu queria tanto que... Acho que quando a gente era pequeno, via o Silvio Santos, nossa, eu queria ser filho do Silvio Santos. Ficava falando coisas assim, né? Mas para pensar, riquezas espirituais, elas são diferentes porque elas são eternas, né? Amém.
E filhos de pastores têm acesso a riquezas eternas. E isso é um privilégio, cara, porque a riqueza desse mundo ela é corrompida, corruptível e ela passa. Mas a eternidade, né, a riqueza eterna que tem no coração do pai pastor, o filho pode desfrutar dela, né? E fica, né? Tanto que vocês estão falando de coisas que os pais passaram, que estão aí até hoje, que os filhos de vocês receberão também, Amém. É. né? Mas pode falar a sua parte. Eu acho que o meu conselho para o adolescente, né, filho de pastor também, seria silenciar as vozes das outras pessoas na sua vida, né? Porque você precisa ser direcionado pela voz do Senhor. E acaba que o filho de pastor, ele sofre essa pressão, sim. Às vezes até um preconceito ali na igreja, né? E o que... mas sofre um preconceito ali na igreja. Então, assim, Verdade. acaba que é difícil também. É difícil você viver sob esse rótulo. Às vezes as pessoas nem sabem seu nome, é só o filho do pastor e tal. Então, assim, acaba que você até se vê meio apagadinho ali, né? Ou às vezes as pessoas acham que você é estrela ou algo do tipo, e não é bem assim, né? Existem outras coisas aí. Mas você precisa deixar isso, abrir mão disso, sabe? Abrir mão da opinião das pessoas, das críticas, dos comentários, porque você não vive sob elas, você vive debaixo da palavra. Amém. Você é o que a palavra diz que você é, e o Senhor é que te estabeleceu, o Senhor é que te deu essa família, então você deveria ser grato e viver debaixo disso. E silenciar mesmo, né? Parar de dar peso para essas coisas, porque tudo aquilo que você dá peso vai crescer e multiplicar na sua Amém. vida. Eu lembro eu lembro de uns filhos de um pastor, eram 2, e eles davam carteirada aqui. E meu pai é pastor tal, você não pode me pedir de entrar aqui, não. Eita. Meu A gente. Não eram isso, graças a Deus. O papo tá Mas a gente- maravilhoso, mas nós temos... O Mauro tá falando que vai acabar ali, vai desligar as acabar. câmeras. Tá que Quero eu- agradecer ao Só porque tá bom, né? Ao Michel. Não, tá ficando bom, né? Agora, um auge aqui. Vamos gravar o volume 2 daqui uns dias. Top. Curte aí, comenta, vamos bater a meta. A de meta, like. qual que é a meta? Sem like. Sem lá. Uau. 100 likes, a likes. Ana libera o número do Alexandre. E vem a parte 2. 200, Vem a parte 2. a Ana vai liberar o número dela. Vixe, Agora vai bater. daí quebra. É, agora. Agora vai virar Não, live. vai liberar não, porque eu não, É. o Alexandre não deixa, eu não deixo. E o pastoreno não deixa. E o pastor, É verdade. principalmente, Deixa o pastoreno. Por isso que o pastor N falava, Alexandre, cuidado. É. para de ficar ouvindo o Michel, ficar falando isso. Cuidado com o Michel, porque ele não é confiável. Ana, obrigado. Muito obrigada, pastor, pela participação. Obrigado, pelo é sempre convite. É sempre uma alegria estar aqui também. Obrigado, pastor, foi ótimo. É isso. Obrigado, Foi top. Michel. Tamo junto, pessoal. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilha e até o próximo RL Cast.